Escolhe tu. Quem quer que escolha. Eles falam de filmes. Tu escolhe tu. Escolhe tu. Olá, pessoas deste planeta e de Marte. Excluo todos os outros planetas. O nosso filme de hoje, que fui eu que escolhi, Rui, estou a olhar para ti, neste especial de Natal, é um filme não de Natal, que eu só me apercebi quando comecei a ver o filme. Eu também! É um filme, mas é muito associado ao Natal. Que é o filme mais relembrado, ou pelo menos nos dias que correm, do grande John Hughes, do Steve Martin e do John Candy. Mais relembrado? Breakfast Club. Ah, sério? Achas que... Esse é o filme preferido de todas as pitas que estão a entrar na faculdade. E eu gosto muito do filme. E sou uma pita. Eu também gosto muito do filme. Mas, para quem ainda não adivinhou, Planes, Trains and Automobiles. Ou em português, antes só que mal acompanhado. Ui. Mas faz sentido até. Pois faz. Dizer que são 2 filmes e o outro vai a seguir, pronto, mas é isso. E isto veio porque, enquanto nós estávamos a escolher filmes para o especial de Natal, eu não sei se tu já tinhas. Agora acho que posso tirar o coelho da cartola de qual é que vai ser o próximo filme. Ou não, as pessoas já sabem porque o podcast tem lá a foto, não é? Ui, a grande surpresa! Mas já falamos desse filme, começamos por este. SOS Fantasmas. Eu honestamente queria escolher algo que sempre esteve comigo. E tu começaste a falar do Sozinho em Casa e que tinhas revisto com a tua família e que não tinhas achado piada nenhuma. Eu nunca achei que o filme fosse grande coisa, okay, percebes? Okay. Mas achei que poderia rir um bocadinho, mas nem por isso estávamos todos calados a ver aquilo. E esse é daquele filme, esse é daqueles filmes que tem um colete. Um colete nostálgico à prova de qualquer coisa que bata nele. Sim, já é piada. Já é piada ele passar todos os anos. E eu gosto bastante do filme. Vi um vizinho meu emprestou-me o VHS gravado de uma emissão da SIC de 1990. E sabes que eles continuaram a mostrar essa cópia até há 2 ou 3 anos. E eu mudando só o logotipo da SIC. Mas a cassete era daquelas tinha a capa da TV Guia, certo? Daquelas que se recortava e depois a única revista lá... que incitou à pirataria. Exatamente. E a porcaria do filme vinha com os primeiros 10 ou 15 minutos cortados, ou seja, começava com ele só a sair de casa no trenó. As típicas gravações portuguesas põe a gravar agora! Exatamente. E houve muitas vezes que eu estava sempre na esperança de meter lá a cassete e apanhar o início do filme, porque eu não sabia como é que uma cassete funcionava. Sabes que uma vez eu apanhei ao contrário, que era uma cassete que tinha o filme todo menos o fim, porque foi uma pessoa que sabia que o filme ia dar, pôs a gravar e parou de gravar quando chegou a casa. Se tivesses de escolher, o que é que preferias? Eu preferia ficar sem o início. Preferia. Porque sempre consegues correr um bocadinho e apanhas. Sim, no caso sozinho em casa não tens uma grande história. Oh não! Quais são as características psicológicas desta personagem? Espera aí, contem-me outra vez. Porquê é que ele está sozinho em casa? E o que é que... Isto não faz sentido nenhum! Que plot hole é este? Isso foi a minha voz de hipster do século XXI. Que plot hole é este? Isso é alemão. Tu não te atrevas a usar do meu plot hole. Diz mais de plot hole. Tira o dedo do meu plot hole. Sabes que entre as 10 pessoas que ouvem o nosso podcast, houve uma que me veio dizer que estava a ouvir isto no comboio, no autocarro e que se cuspiu toda a rir e que as pessoas estavam à volta, enfim. Portanto, eu quero que isso aconteça outra vez neste momento. Bom, espero não que a pessoa à frente não tenha estado de boca aberta, senão é só um bocado estranho, que é tipo... Tiago, é Natal. Esperto disso. Isto está a passar dia 24, mas calma, não é? Muito pouco profissional da minha parte. As pessoas estão a comer o bacalhau de Natal e eu venho-te a dizer que uma pessoa cuspiu para a boca de outra. Achas bem? Estava eu a dizer. Ou isso só verem o Sal aos 120 dias de Sodoma todos juntos. Isso é a piada recorrente do Escolhe Tu. Aliás, vou oferecer aos meus sobrinhos uma action figure do Pasolini com uma mão em baixo e uma cabeça. Ele come merda. Ok. Vamos meter isto outra vez nos carris. Eu queria muito escolher o Sozinho em Casa. Queria escolher pelo menos alguma coisa do John Hughes. Sim.
E automaticamente, se não dá sozinho em casa, dá a Flubber. O Flubber é do John Hughes. Foi escrito por ele. Já naquela era dos anos 90 que ele só tipo, escrevia muitas coisas, mas assinava com o pseudónimo de Edmond Dante. Ok. E pronto, Planes, Trains and Automobiles. Acho que é mesmo o meu preferido do John Hughes. Não sei se também é o teu preferido dele. É o meu segundo preferido. Ok. Eu gosto mais. É daquelas coisas, são filmes completamente diferentes. E eu adorei rever o Planes, Trains and Automobiles. Eu acho que é uma comédia bastante singular e única no cinema americano. Com uma banda sonora horrível. Com uma banda sonora espetacularmente má. Sempre que eu vejo o nome do Ira Newborn, lembras-te daquilo, não é? Mas ao mesmo tempo não me incomodou assim tanto. Pensei, eram os anos 80. Muitas. Por exemplo, lembras-te que eu há pouco tempo disse que vi um filme chamado Bestseller do John Flynn. Sim. E o filme acaba de uma maneira espetacular. E logo assim tu ouves uma música dos anos 80, mas acaba bué dramático e ouves isto a seguir. Vocês vão usar isto para. E cantadas pelo. Não sei, pelo gajo do Aerosmith ou assim. Aerosmith é uma boa banda. É. Não estava a dizer por mal. Não estou a falar de Armageddon nessas coisas. O Freddie Mercury também era um ótimo cantor, mas também fez algumas músicas pimba. Body Language, Planes, Trains and Automobiles. É interessante como o filme consegue misturar a slapstick habitual do John Hughes com umas personagens mais interessantes, só que tem qualquer coisa ali. Sim, não são caricaturas. Exatamente. É que tu muito facilmente podias dizer este é pateta e o outro é muito sério. Ou seja, mas aquilo acaba por ser mais um duelo entre um palhaço rico, que é aquele mais aprumadinho, e o palhaço pobre, que neste caso seria o John Candy. E tu consegues tu não ficas de um lado só de uma personagem, tu consegues perceber os dois lados. Sim. Quando o Steve Martin há aquele crescendo até ele explodir naquela fantástica cena que é quase arruinada por aquela cue de banda sonora que entra ali. Tu até estás por trás do Steve Martin e consegues perceber. Mas qual cena? Aquela do hotel. Sim, do hotel. Sim. Mas depois também percebes o John Candy e percebes que ele não é tão parvo como parece. Mas e aí é um grande trabalho do John Candy. Percebes que ele ficou mesmo magoado com aquelas palavras do Steve Martin, mas tu estás a dar razão ao Steve Martin, estás a dizer este gajo nunca mais se cala e se estivesses no papel do Steve Martin estavas tipo, é como se estivessem a martelar a cabeça, só querias e depois no dia a seguir ainda tens mais razões para estar do lado de Steve Martin quando ele chega à casa de banho e tem essa cena é muito fixe. Mas sabes, estavas a falar do slapstick. Eu tenho um grande problema com o slapstick. É que é muito difícil eu rir-me com slapstick. Ou seja, é muito fácil eu rir-me com o slapstick do Buster Keaton, porque aquilo de facto é impressionante. Agora, a mim, às vezes, eu não acho muita piada a pessoas a caírem ou levarem com uma tarte na cara, percebes? Tem de ser coisas um bocado mais... Que envolvam outra coisa. À parte disso, eu acho que é essa parte para mim que tem menos piada na maior parte do filme ao slapstick. Mas à parte disso é um filme bastante complexo. Mas que mesmo assim provém de gags, não é? Ou seja, não é uma comédia muito colada à terra. Sim. Está a observar a terra lá de cima e vai buscar a comédia ao outro lado, como por exemplo quando eles têm o acidente de carro. Sim. E o Steve Martin vê que faz tipo uma breve entrada no inferno e vê o John Candy como se fosse o diabo, e depois quando trava eles ficam com os dedos colados. Sim. Não, isso tem piada, sim. Eu rimo. Eu acho, o que eu estava a dizer é o slapstick só pelo slapstick. Ou seja, gosto mais quando é uma consequência de várias coisas, certo, e depois serve mesmo a história. É boa escrita, é ver até que ponto é que tu consegues massacrar estas duas personagens. Sim. E fazendo com reversals e setups and payoffs e dizer ok, eles agora, será que ele consegue, ok, ele conseguiu sair mais cedo do trabalho, isso é bom,
Está ali um táxi, isso é bom, mas não conseguiu apanhar, isso é mau. Mas agora está ali o outro, ele paga $70, Sim. isso é bom, mas é mau porque o outro já está lá. E, Exato. E ele tropeçou na mala exa- dele na, antes. na mala dele, exatamente. E o Kevin Bacon andou E atrás. o Kevin Bacon, exatamente. Que eu não sei se ele. Porque o John Hughes. Este foi é também importante salientar que este foi o primeiro filme adulto, entre aspas, do John Hughes. do John Hughes, enquanto realizador. Sim. Em que acho que foi o primeiro que saiu da Teen Angst. E do Brad Pitt. E do Brad Pitt. E acho que não conseguiria ter escolhido melhores atores. Sim. Porque há aqui tanto este filme, e agora vou só mencionar o Scrooge por um bocadinho. Ambos têm uma base de National Lampoon. Sim. Os dois na escrita. Tem o John Hughes e o outro foi co-escrito pelo Michael O'Donoghue. Exatamente. E temos o John Candy da Second City, que era um grupo de improv Exatamente. de Chicago e que mais tarde teve uma branch no Canadá. E é daí que o John Candy vem. Exatamente. Ou seja, temos aqui um misturar de Saturday Night Lives e Second Cities e National Lampoons, e tu consegues. Se calhar o tom é mais evidente no Scrooge do que neste, que o Sim. John Hughes sempre foi um bocado mais meloso. Sim. O Scrooge é um bocadinho mais histriónico às vezes. Se bem que o John Hughes ao início de carreira era mais direto ao assunto. Eu acho que se tu fores ver o Vacation, também foi escrito pelo Hughes, tem um tom mais agora está-me a faltar a palavra. Não é azedo, mas é mais. É assim, é do tipo de comédia que eu em miúdo não achava muita piada, Eu sabes? por acaso gosto muito do Vacation e acho que ninguém consegue escrever um road movie como o John Ainda, Hughes. eu tenho de rever esse filme urgentemente. Que paródia de férias em português. Mas podemos... Só bons títulos para. Mas entretanto também podemos falar dos Scrooge mas como estamos a falar do Planes, Trains and Automobiles, uma coisa engraçada do filme é eu parti-me a rir com isto, mas provavelmente isto não passava hoje em dia. O John Candy imitar um jamaicano. Isso até eu não achei assim tão ofensivo. Jamaica, mano. Olha, agora vou ser eu. Enchentes de tweets a dizer esta pessoa deve falecer. Não quer dizer, há uns dias houve a polémica do especial do Charlie Brown ser racista porque não põe o miúdo negro no mesmo lado da mesa. Portanto, hoje em dia há tudo, man. Hoje em dia eu já perdi a fé nas pessoas, está tudo a enlouquecer. Mas de facto eu acho que hoje em dia não passava por causa disso, porque tinham medo do Twitter. E como tu disseste no início, é um filme mais de Thanksgiving do que Natal, mas o espírito é muito natalício. E sabes que da primeira vez que eu vi o filme e agora a rever, fiquei com a mesma sensação. É que primeiro o John Candy é um gajo muito doente. É tipo, tu no fim percebes que ele se calhar desde o início queria ser amigo daquela pessoa no aeroporto. Exatamente. Porque precisava de um amigo. Exatamente. E que ele só. Porque percebes que ele não tem. Ele chega a Chicago e não tem casa. Yeah. E que ele próprio, quando está no carro, há um momento muito fixe. E lá está, é a tal coisa de tu dás razão aos dois, percebes o lado dos dois, em que ele está a dizer para a falecida mulher, que é o twist entre aspas do filme, tu tinhas razão, Marie, que eu gosto muito de uma pessoa e o que é que faço, tipo. Mas é daquelas coisas, quando tu vês a primeira vez no filme, aquilo é tão ambíguo, tu nunca pensas que ela morreu. Sim, e agora sim, a rever é que epá, isto era tão óbvio desde o início. Mas tu estás tipo o Steve Martin no comboio a lembrar-te de. Sim, ok, afinal. E essa cena, um pedaço de trivia só engraçado, essa cena foi gravada. A filmagem são filmagens dele no comboio que o John Hughes deixou a filmar. Sem saber que ia usar, mas depois percebeu que aquelas expressões coincidiam exatamente com o flashback. E de facto isso é que é para mim mágico no cinema. Tu achas que aquilo bate exatamente ali, mas no fundo foi gravado assim só porque sim. Mas o que é engraçado na personagem do John Candy é que desde o início tu tens as coisas, tipo, ele está a ler um livro chamado A Canadiana Montada. Pois é. Põe as cuecas de molho na casa de banho, em cima do lavatório, mas depois ao mesmo tempo é uma personagem que aos poucos, e é tão evidente desde o início, que aos poucos também é uma personagem com muitos problemas pessoais e já agora outro pedaço de trivia. Hoje sou eu que ponho os pedaços de trivia. O final do filme era para ser outro. O final do filme era para ser o John Candy a ir atrás do Steve Martin até à casa dele, que acho que era o final mais deprimente de sempre. Mas acho que era o final.
Eu Lá acho que está, este final eu- foi eu- mais bonito, sabes? É mais bonito, mas é um problema que eu também tenho com o Scrooge, é o final, que eu acho que as coisas ficam muito Melosas. melosas. Se bem que aqui eu posso concordar contigo porque está mais de acordo com o tom do filme Sim. e com aquilo que se esperaria de um filme do John Hughes de 1987, Sim. do que com algo muito mais negro e sórdido que é o Scrooge, de que aí então é que acho que o final fica mesmo completamente fora de sítio. O final fez-me chorar. Do Scrooge. Scrooge. Eu não estou a dizer que não é É, eficaz. é mesmo para puxar a lagriminha. Eu não estou a dizer que não é eficaz, eu só estou a dizer que acho que não devia estar ali. Acho. E gosto imenso depois do Steve Martin, do Bill Murray no fim, estar a dizer às pessoas: vá, venham cantar também, Sim, agora sim. vocês deste lado. Sim, isso está fixe. Isso está fixe. E continuando a falar do Planes, Trains, quando é que foi a primeira vez que tu viste este filme? É que eu só ouvi há coisa de 2, 3 anos, a primeira vez. Não faz parte da minha infância Ok. de John Hughes, havia sei lá, uns 5 anos, talvez. Ok. É que eu E também. acho que só vi uma. Não, vi. Foi a minha terceira vez a ver o filme. É que o John Hughes, de facto, o que eu vi mais novo foi só o Ferris Bueller e outros filmes que ele escreveu. E Sim, todos, pelo menos o Ferris Bueller, este e o Uncle Buck com uma banda sonora sim. horrível do Ira o Newborn. meu tio solteiro, sim, também vi esse, com o John Candy também. Eu acho que o E com o Ferris Macaulay Bueller. Culkin. Sim, eu acho que o Ferris Bueller é tão sobrevalorizado. Eu acho que É engraçadito não sei, o lá filme, está, não mas faz parte, não fez parte da tua. da minha adolescência sim. sequer, portanto não consigo exatamente perceber o efeito que pode ter tido noutras pessoas que viveram o filme e que aquilo lhes diz mesmo algo. Sim. Se Mas bem sabes que se aquelas pessoas se calhar virem o filme hoje em dia, se calhar ficam um é bocado. provável. E se calhar não vem porque há esse medo de Sim. quem não. É como aquela coisa, vi os filmes todos da Academia de Polícia quando era puto e adorava o quarto porque achava que era um bocadinho melhor. É o que tem Sharon Stone, portanto se calhar não estás muito longe. Ah pá, sim, mas de facto há uns tempos estava a dar na RTP Memória e fiquei, pá, isto não tem graça nenhuma. O que é que se passou aqui? É que tipo a única piada é o Michael Richard? Não. O Bobcat Goldthwait? Sim, também. Que entra no Scrooge, depois já falamos disso. O tipo que faz as imitações de tudo. Eu não me lembro do nome dele, mas ele continua aí a dar espetáculos. Pronto. Sim. Ele Não me lembro. Ele é genial. Mas pronto, tem a ver esse defeito. Mas eu acho também que este filme é o melhor do John Hughes, ou do melhor do John Hughes, a par com o Breakfast Club. E logo do início, eu acho os primeiros 10 minutos do filme impecáveis. A questão dele estar à espera de que o chefe diga alguma coisa sobre aquelas Sim. propostas, depois ir a correr para o aeroporto. Tu ficaste até ao final do filme? Que eu Fiquei. sei. Ok. É que eu não sabia e desta vez sem querer fiquei e estava a fazer outras coisas e fiquei até ao Sim, final do porque há filme. uma E cena depois, pós-créditos. espera, está ali o chefe ainda a decidir qual é que Com quer o com o peru ali de lado. Isso é um pormenor engraçado, de facto. Isso é um pormenor muito engraçado. Mas toda essa sequência está muito bem feita e está com bastante ritmo. E aí acho que a música funciona. Aí funciona. Porque é para Ok. aquele perseguição dos anos Sim, 80 a Miami exatamente. Vice. Exatamente. Em que ele está. Em que há aquele. O John Hughes faz aquele Sérgio Leone no Kevin Bacon Sim. e no Steve Martin, não é? Com os olhos tipo. E depois começam a correr. O Steve Martin, para mim, é hoje em dia um dos comediantes mais subvalorizados, pelo menos fora da América. Eu concordo. E já tínhamos falado disto em off quando. Não é? Tu tinhas. As nalgas do Mandarim fizeram um Exatamente, episódio sim. em dizer os filmes do Steve Martin são todos uma cagada. Não concordo. É só ver, basta ver os filmes dele com o Carl Reiner, Sim. que eu acho que. Sim, o cliente Acho que morto não paga a conta, muda-se- é engraçadíssimo. Muda-se de opinião. Eu gosto muito do The Jerk e do The Man with Two Esses Brains. dois ainda não vi, viu o outro, o cliente morto. Ok. E dá um com a. Não me esqueci do nome dela. com uma gaja. Chama-se All of Me. Ok. Bolas, tem... Ele tem uma filmografia bastante interessante. Também tem uma adaptação do Pennies from Heaven, que é uma série de televisão do Dennis Potter com o Bob Hoskins. Ele fez um filme. Também é assim a virar para o drama. Tenho muita curiosidade de ver isso. Mas O Parenthood do Ron Howard sim, é um bom filme. E é outro filme em que tu também, se calhar, pensas que vais ver caricaturas e não. E tem mesmo personagens a falar com problemas, com dilemas. Tu estás mesmo interessado em saber o que é que lhes vai acontecer e como é que é a vida delas. E porque... Esse é outro muito
não sei se é subvalorizado, pelo menos estou a dizer, fora da América, se calhar é porque é uma coisa mais. É mais deles. Não, são temas universais, não é uma coisa mais deles. Não, mas o que eu acho é que o Steve Martin passou-se um bocado o efeito Eddie Murphy, que é, tens vários filmes que são brilhantes. No caso do Eddie Murphy tens o Beverly Hills Cop, tens o 48 Hours, tens mesmo o Trading Places e um que eu adoro, que Coming é to America. o Coming to America. Eu adoro esse filme. E depois tens vou começar a fazer filmes para miúdos. Tens o Dr. Dolittle, tens a Casa Assombrada, lá o que é. Tens esses filmes que são a cada passo piores. Por falar em Steve Martin e Eddie Murphy, o Bowfinger é bonzinho. É um dos melhores do Frank Oz. Não, eu gosto mais. Falando de Frank Oz e Steve Martin, prefiro o Dirty Rotten Scoundrels com o Michael Caine. Preferi o Bowfinger. Pronto, mas lá está, quer dizer, o Steve Martin também é outro daqueles que as pessoas estão só a associar ao que ele tem feito agora. Eu, quando comecei a ver os filmes do Eddie Murphy pré-Dr. Dolittle e essas tretas, eu percebi, não, ele de facto foi quando descobri o stand-up dele. Estava pai no 7º ou 8º ano e fiquei, epá, isto não é o Eddie Murphy que eu achava, o gajo é bem melhor. E o Steve Martin é a mesma coisa. E eu adoro as expressões dele. Adoro quando o gajo se irrita. Adoro aquela cena no aeroporto em que ele lança 16 fucks. Isso é excelente. Fucking car right fucking now. Podes fazer depois. E a cara dele, epá, eu adoro aquela expressão. Aquela raiva contida ali. Ele é tão bom a fazer isso. Ele tipo, está prestes a sair, e se sair toda a gente morre. É tão bom. Desculpa, agora bloquear. Isto não é uma opinião pouco popular, mas eu lembro-me de ir. Isto foi em 2006 e eu lembro-me de ir duas vezes ao cinema no mesmo dia para ver. Foi tipo um esquema que eu fiz com os meus pais, em que o meu pai ia ver comigo o V de Vingança na sala 1 dos Alfas do Plex em Évora. Isto às 3 e tal. Eu via o filme, voltava para casa, ia buscar a minha mãe e ia ver a Pantera Cor-de-Rosa que estava a dar na sala 2 com o Steve Martin. Era para equilibrar, não é? Também só havia 2 filmes, eu queria ver os 2. E eu adorei ver a Pantera Cor-de-Rosa no cinema em 2006 com o Steve Martin e ri-me bastante, mesmo muito. E ainda o meu amor com esse filme ainda demorou se calhar uns 2 anos, até que eu o revi depois, mais tarde, e gostei de algumas piadas, mas depois no geral fiquei eu gostei disto. E outra anedota anedota um português, um inglês, um francês. Eu juro, eu acho que já contei isto alguns, não sei. Eu e um amigo meu queríamos ir ver o The Wrestler também. Essa grande comédia, não é? Essa grande comédia do Wrestler. E não nos deixaram entrar porque era para maiores de 16 anos. Mas na sala ao lado estava a dar o Pink Panther 2 e tu bem, já comecei, tem de acabar. Não. E a senhora que nos estava a vender bilhetes, bem, não podem ver este, mas temos ali o outro que é uma comédia muito engraçada. Já me tinhas contado isso. Ok, e nós, mas foi em off ou foi em on? Não me lembro, mas não faz mal. E pronto, depois fomos para casa. Esta comédia que é muito engraçada. As expectativas das pessoas. Eu li em qualquer lado que o filme tem cenas que só foram para a versão de televisão. Não sei se são cenas melhores ou piores, mas acho que o filme funciona muito bem assim. Sim. Peço desculpa, parece que fui eu que escolhi o filme, que só eu é que estou a dizer demasiadas coisas. Não. Ora é essa. E de facto este filme vai sempre ficar marcado na memória pela forma como joga com aquilo que tu achas que aqueles atores são. É um pouco, eu costumo dar sempre este exemplo, é um bocado como a série do Blackadder. Tu tens uma comédia, às vezes chega um nonsense brutal, tens coisas que não fazem sentido nenhum, aquilo é o exagero puro e é por isso que tem imensa graça, e depois nos 2 últimos episódios aquilo descamba para um drama muito profundo com as mesmas personagens. Aquela coisa de brincar com não, isto na comédia as pessoas também têm uma vida, isto também, as pessoas têm problemas, não são só patetas alegres que estão aqui e eu gosto mesmo muito do final do filme, sabes? Acho que é mais bonito assim porque dá mais dignidade à personagem do John Candy. Exatamente. Eu já fiz este percurso todo. Não o transforma só num creep. Sim, até porque não fazia sentido, porque nas várias vezes em que eles se separam, não é o John Candy que vai atrás dele, eles encontram-se por acaso. Ou seja, por exemplo, quando eles se despedem no comboio,
o Steve Martin vê o John Candy andar ali com a mala e vai ajudá-lo. Ou seja, E por depois- um momento ele acha que encontrou ali um amigo, o John Candy, mas por outro lado também não se quer tipo ser demasiado. Percebe? Ele percebe. Eu acho que desde o início, mesmo quando ele está a responder todo contente às chatices do Steve Martin, ele percebe que está a ser incomodativo. E percebe-se isso depois na cena do quarto de hotel. Houve uma coisa que eu achei muito engraçada que cada meio de transporte em que eles estão acaba por não resultar, Exatamente. por não darem nada. E no último transporte está a funcionar muito bem, que é o comboio que está a ir finalmente para casa. É Sim. o Steve Martin que para aquele. Não para o comboio, mas é Para ele... o comboio! Esse é que era um mau final. Mas é ele que diz: Não, eu não vou. E vai ter com o Não, John não é Candy agora ao que eu vou para aeroporto casa. e diz: Eu sempre te amei. Aos comboios. Mas o resto está igual. Eu gostei muito desse pormenor. Fiquei muito chateado quando eles destroem o rei do hotel ao homem que lhes deixou lá ficar uma noite por $17 e um relógio muito. Dois muito relógios. simpático. Não, um Um relógio. relógio, outro era Cássio. Não dá. Mas esse é uma coisa típica anos 80, destruir coisas. Yeah, Nós yeah. há pouco tempo revimos o Blues Brothers no Doc Lisboa e é a mesma coisa, é tudo, partir tudo. Yeah. Mas isso tem piada. Shep no 1941. Aí não tem piada. Epá, esse, se calhar, não sei se a versão longa do filme é melhor. Eu vi uma versão que tem 2 horas, mas fiquei assim um bocado. Não sei, acho que esse vai ser sempre um defeito do é muito barulhento para a comédia conseguir respirar num ambiente tão Sim. tóxico. Acho que o Spielberg o admite. Falando ainda no John Candy, eu acho que este foi o primeiro papel, e há bocado estavas a falar de um filme que subverte a tua expectativa ao que os atores devem ser, e acho que este foi o primeiro papel do John Candy em que ele tinha uma carga dramática Sim, também acho que sim. maior, certo? Não estou... Sim, porque antes disso foi que é o Spaceballs. não, Spaceballs Blues deve estar no Brothers. mesmo ano. Esse filme é daqueles, eu nunca vou dizer que é o melhor do Mel Brooks, de longe, mas tem coisas muito engraçadas. Tem. Acho que é mais. É mais os gags do que o filme em si. Sim, não é a soma das suas partes. Ou o Mel Brooks a dizer God forbid we'll all be here in Spaceballs 2. The search for more money. Que nunca aconteceu. Ele está sempre a dizer que vai fazer, mas acho que está só a gozar com as pessoas. Acho que sim. A última vez eu ouvi um podcast dele com o Leonard Maltin, ele a dizer que eu e o Carl Reiner vemos muitos filmes juntos, acabámos de ver o The Bourne Identity. O Carl depois adormece a meio, mas eu gostei muito. São tipo os dois velhotes dos marretas. Sim, mas são os maiores. São muito fixes. Só falta agora, juntava-se o Don Rickles também, mas infelizmente já não está entre nós. Há uma frase que o John Candy diz que é I'm the real article, what you see is what you get. Lá está, foi daquelas coisas que te faz perceber que as personagens têm consciência da sua condição de palhaço rico ou de palhaço pobre. Ele diz, sure, make fun sim. of me. I'm an easy target. Exatamente. E acho que de facto é uma coisa que tu muito raramente vês em filmes. Se calhar em comédias daquele tempo havia uma coisa que hoje não há, que é coragem. Havia a coragem de muitas vezes subverteres as regras ou meteres gags que não sabias se iam resultar ou não, mas querias mostrar às pessoas. E se calhar não resultaram na altura e hoje resultam muito bem. Mas por outro lado havia também esta questão de tu se calhar hoje em dia não vês uma comédia assim em que de repente as personagens têm também mais coisas além de fazerem rir, estão-te a transmitir uma mensagem, estão a aprender sobre si próprias. Acho de que uma o Judd forma... Apatow é muito bom a fazer isso. Acho que o Judd Apatow tem odiava quando alguém me dizia que tipo, metia o Virgem aos 40 anos como se fosse mais um filme de domingo à tarde. Não, é um filme interessante. E aí sempre fazia confusão. Mas espera, está aqui, como é que não consegues ver a boa escrita que está aqui? Sim. Tipo, e como é que não consegues separar isto de tipo American Pie? Mas mesmo assim não estás a falar de toda a filmografia do Judd Apatow, estás a falar só. Não estás a falar daquele filme com a Amy Schumer, certo? Qual é que é? O Trainwreck. Não, eu gostei do Trainwreck. Sim, mas eu estou a dizer é teres a capacidade de fazer algo que é teu sem olhar a testes de marketing. Ok. Esse se calhar é o filme com menos identidade do Judd Apatow. Também acho que não foi escrito por ele não teve uma mão no. E portanto, mesmo... é mais da Amy Schumer do que. E mesmo o Judd Virgem aos Apatow. 40 anos, que eu já vi há algum tempo, há 40 anos, mesmo, eu percebo o que tu queres dizer, mesmo assim não chega a este nível de sensibilidade que às tantas chega.
teres uma mistura tão grande de gags espetacularmente exagerados em que ele está o carro a arder, ele vê o John Candy como o diabo, como estavas a dizer, e depois haver a cena no fim em que... Sim, ok, não assim. Pronto, é isso que eu quero dizer. Não quero ser o velhadas que ainda há boas comédias, e este ano tivemos pelo menos três ótimas comédias, duas delas da Pixar, uma delas da Pixar, Os Incredibles, a segunda foi o Ralph vs Internet, que eu adorei, e a Morte de Stalin, que também achei um portentado. Mas de facto, na comédia americana feita para as grandes massas, eu acho que foi aquele período, foi o último período de experimentação, de Blues Brothers ter 2 horas e meia. Percebes? Como é que uma comédia tem 2 horas e meia? Tu não tens as comédias. What a comedy has to... Não sei, eu defendo o Judd Apatow. Não. Eu também não tenho nada contra. Tenho mais contra a Amy Schumer, mas. Que dentro. Judd Apatow, James L. Brooks. Acho que é diferente. outro... É diferente. Amigos, não é assim tão diferente. Se calhar o tipo de humor é diferente, mas. Mas sim, esse tipo de sensibilidade é semelhante. Exatamente, é a sensibilidade onde eles os dois conseguem chegar e espetar a agulha. Eu já vi podem fazer um crochê diferente. Mas o James L. Brooks também vem de outra geração, não é? Sim, sem dúvida. E O Melhor é Impossível é um filme que eu vi há uns tempos e que, sim, também tem essa... Eu agora estava a esquecer desse filme, pardon. Mas acho que mesmo hoje, 2018, não é fácil tu meteres um filme como o Planes, Trains and Automobiles a ser feito. É daqueles filmes que de facto derivou da sua época, não só pela banda sonora. mas pronto. Eu às vezes sou um bocado velho saudosista, mas pronto. Mas acho que não conseguias agora, que um estúdio agora não conseguiria lançar o Planes, Trains and Automobiles? Eu acho que não queria, porque ia fazer testes de marketing primeiro, ia ver qual era o target do público, ia adaptar as coisas para esse target, certo. E meter referências ao Kevin Hart e ao Dave Chappelle no meio, não sei. Quem é que são os comediantes com os garotos? O Ant e o Sarcásio? Sim, é isso. Ponham-nos no filme. Eu outro dia, quando ouvi alguém a dizer, isto vai-me enterrar muito, mas tem de ser dito, quando ouvi outro dia alguém a dizer não, o Ant é o único youtuber que poderia fazer uma passagem para a televisão e para a rádio, eu morri para dentro. Tipo, o meu coração encolheu. E pronto. Eu não sei o suficiente. Quando as expectativas das pessoas são tão baixas. O Ant, a formiga Z. Sim. O Woody Allen. O Woody Allen hoje em dia está mascarado de Ant, que é para as pessoas tipo, pedófilo. Não, essa história ninguém sabe. Eu vi uns óculos muito grandes a andar na rua, mas achei que... Sim, sozinhos. Não sei se concordas. Acho que ok, já são. Só uma adenda, desculpa. Eu não sei se o Woody Allen é pedófilo ou não, ok? Isso foi só uma piada, desculpem. Pronto, é só para não haver. Claro. Eu acho que os Farrelly também conseguem fazer isso bem. Se bem que o nível mais extremo, acho que também conseguem casar muito bem uma certa sensibilidade com uma comédia mais. Sim. Mais. Esse é o extremo dos extremos. Out, mas acho que eles também têm um muito bom casamento. E sempre que alguém. Eu já tinha falado deste filme no outro dia, do Kingpin, acho que é a obra-prima deles. Falaste-me dele, sim. Acho que foi em off. E agora também estreou um filme de um deles, vai estrear, com o Viggo Mortensen. Tem recebido. Green Book? Sim, tem recebido imensos elogios por aí. Fiquei curioso. Quando era miúdo, gostava muito do Doidos por Mary. Já o Dumb and Dumber. Houve algumas piadas no Doidos por Mary que eu não. Acho que fui demasiado novo para perceber. Não, tipo, daquelas cenas que nunca me saíram na cabeça foi. Quando vi o filme pela primeira vez na SIC, acho que é a mãe dela. Como é que isso passou na SIC antes do jornal? Não sei, que tem um chihuahua e está a dar-lhe beijinhos e ele a lamber-lhe os lábios. Fiquei canojo, man. Foi daquelas coisas que ficam marcadas. Aquela inicial do. Tem o Keith David. Não, que é o nome dele, Keith David. Sim, acho que sim. Porque o Ben Stiller puxa a brilha e então ele diz how to get the Frankie after the beans for the beans. É que eu acho que esse filme não passou censurado, sabes? Eu acho que não, mas acho que os filmes não passavam. Acho que isso é uma moda agora de hoje em dia da SIC, tipo, ok, vamos cortar aqui esta parte. Sim, e é totalmente visível, nem há uma versão edited for TV para tentar atenuar isso.
Pronto, olha, eu acho que era isto que eu tinha a dizer sobre o Planes, Trains and Automobiles, o filme da ação de graças que parece mais filme de Natal do que... Como nós não temos ação de graças, para nós aquilo parece mais natalício. Uma coisa, nós também fazemos... lá está, como não temos ação de graças, nós também nós juntamos a outra quadra ia dizer outra quadra natalícia. A ação de graças acho que para eles é o início do tempo de Natal, não é? É tipo... Mas pronto. E depois... O que é que ele não fez? O John Hughes não fez... o que é que ele fez? She's Having a Baby. Esse filme. O Kevin Bacon entra nesse filme e há pessoas que dizem que a personagem dele é a mesma. Ainda não vi esse, não sei. E depois só fez mais uma. Foi o Curly Sue e acabou a carreira dele como... o Uncle Buck, desculpa, sim. E depois continua a escrever. Sabes que eu já vi uns quantos filmes. Sim, é ele o criador do Beethoven. Pois, muitos dos vícios da nossa época foram criados por John Hughes. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, sabes que há certos filmes dele que hoje em dia, pelo politicamente correto, estão a ser muito criticados. Um deles é o 16 Candles, que eu acho que é um filme também muito bem feito sobre a passagem da adolescência. Sabe, eu acho que na altura, quando estava numa maré de John Hughes, eu evitei esse filme porque achava que não me ia conseguir relacionar com o que aquela personagem estava a passar. Ok. E por isso fui mais para... Mas tu avalias os filmes assim, tipo, se for um sénior que está a ter... Não avalio assim. Acho que não sei porque na altura se calhar estava à procura de um apoio cinematográfico, algum penso emocional, e achava que esse filme não ia dar o que eu precisava. E Breakfast Club, ok. Sabes que o Breakfast Club, a primeira vez que vi, estava num jantar, era um jantar de trabalho da minha mãe, não sei, de amigas ou whatever, e estava numa marisqueira e estava a passar, e por cima da televisão estava a dar tipo aquela cena, não sei se é a mais picante, deve ser a mais picante entre aspas do filme, em que está ia dizer o Judd Nelson debaixo da mesa entre as pernas da Molly Ringwald, e eu estava tipo estava a dar assim radical e devia ter lá uma bolinha vermelha e eu tipo a olhar para o marisco. Não, foi uma maiores de 12. Eu tenho o DVD. Ok. É maiores de 12. É por isso e pela personagem asiática também. Que há pessoas que dizem que é uma caricatura. Qual é a personagem asiática? É uma personagem que depois vai namorar com uma senhora que no Breakfast Club? Não, no 16 Candles. No 16 Candles. Desculpa, estavas a falar da cena do Breakfast Club. Que é uma personagem também que a falhar é muito. Mas sabes que não foi daquela. Como a personagem não tem grande participação. Certo. É daquelas coisas, também temos de perceber que os filmes foram feitos numa determinada época e há coisas que não nos identificamos, não é? Mas há coisas mais agressivas do que outras. Acho que é muito diferente tu teres um filme em que as pessoas estão em blackface e estão a exagerar propositadamente numa questão de racista, e depois também a diferença de o Robert Downey Jr. usar o blackface no Tropic Thunder, que é sempre aquele exemplo que as pessoas que acham que o blackface não existe dão. Mas são duas coisas completamente diferentes com o mesmo elemento. Acho que está muito mais self-aware no Tropic Thunder. Porque é a gozar com isso. É como naquele filme que tu me falaste e me deste a ver, o Coonskin do Ralph Bakshi, que tem um elenco completamente ou quase completamente composto por atores negros. Esse é um filme que hoje em dia nem pensar. Sim, e na altura foi grande escândalo. E mesmo na altura, até porque o filme não teve distribuição nenhuma. Exatamente. Mas muitas pessoas, e é por isso que também tiveste muita malta negra a participar no filme, porque perceberam que aquilo era a gozar com os estereótipos que o cinema tinha feito deles. Se bem que às vezes ali seja tão agressivo que pode estar naquela linha do será que é, será que não é. É um filme que desafia isso e portanto também não vale meter. E os filmes do John Hughes, bem, como não são propriamente filmes muito complexos com os personagens, muitas vezes basta ver o Weird Science também. Mas esse é a anomalia. Eu acho que ele tem personagens bastante complexas. Se for ver, principalmente o Breakfast Club. Eu estou a dizer complexas num sentido mais filosófico. Certo. São filmes que podem ter algumas coisas que tu não te identificas, mas porque são aquelas personagens, não és tu. Tu não precisas de dizer este filme é mau porque é aquela coisa muito americana de os filmes ensinam as pessoas e assim estão a ensinar as pessoas a violar criancinhas ou whatever. Ou se é assim, então não posso ver o Once Upon a Time in the West porque o Henry Fonda arrasa uma família com crianças no início, porque eu a seguir vou matar famílias em Lisboa, não é?
Mas só fazem isso com. Belo trabalho que fizeste ali na Luciano Cordeiro. Não foi? Foi à família Von Trapp e arrasei todos! E disse so long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye! Com o sotaque do Schwarzenegger. So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye! Scrooge? That's why you take the Nazis down. Sim, pronto. Como este é um episódio especial, quis falar disto, porque era. Pronto. Mas sim, tens alguma coisa mais a acrescentar? Se não, também, entretanto, vamos acrescentando. Scrooged, SOS, fantasmas, porque alguém achou que ainda dava para fazer alguma bilheteira fazendo uma referência aos caça-fantasmas. Que a Paramount começou a fazer isso nos Estados Unidos e depois. Pois, e deu merda. E depois mudaram a tagline. Mas em Portugal, porque não? Não sei se foi só em Portugal ou se no Brasil também. Eu gosto muito do cartaz do filme. Sempre ficou na cabeça, não é? O Bill Murray com aquela cara de assustado com a morte a dar-lhe um charuto, não é? Sim. Com o fósforo ali na lua e etc. E há bocado, isto era uma coisa que eu queria falar no fim, mas como há bocado estava a falar daquela cena do Doidos por Mary que me marcou quando era miúdo, quando o filme dava a passar. Foi essa, ok. A cena da morte dele. Eu lembro-me de ter 7 ou 8 anos e de ver essa cena. E foi uma coisa que me ficou na altura. Eu não sabia que era o Bill Murray, portanto não me lembrava quem é que estava nessa cena, mas lembrava-me do contexto e do caixão e que aquilo me assustou imenso. E há um ano, quando vi este filme pela primeira vez, percebi: era daqui. Foi tipo. Que o clique durante muitos anos estava adormecido aqui. Infelizmente, eu não tenho memórias de infância mas isto foi acidental. Infelizmente, também a minha geração, ou pelo menos eu, conhecemos o Bill Murray no Space Jam, que a cassete tinha a versão em português e logo assim tinha a versão em inglês. E na versão em português passo a citar que o mal da fita, quando o Bill Murray entra em campo, diz: eu não sabia que o Herman José entrava neste filme. Isso faz-me lembrar. Uma cassete 97. Isso faz-me lembrar que muitas vezes. Aliás, uma vez eu li uma banda desenhada da Disney que era uma coisa que se chamava Pateta Faz História, em que ele personificava personagens históricas. Era uma sobre o Galileu Galilei. E aquilo tinha sempre imensas piadas no meio, então ele ia ter com o rei e dizia: não, a Terra não é quadrada, é redonda. E antes dizia: você é aquele que foi ao programa do Herman Choné, não é? Tipo isto no século XVI. As referências, as traduções nessas bandas desenhadas da Disney eram sempre um bocado metidas a... Não, mas é porque no original, se calhar, neste caso a banda desenhada era brasileira, se calhar falavam do Jô Soares e... Talvez. É uma questão mas eu lembro-me de apanhar algumas assim meio questionáveis. Mas aí o que é que dizem no original? Devem dizer... I didn't know Bill Murray was in this movie. Ok, pronto. Então sim. É porque se eles tivessem a dizer outro ator, se eles também tivessem a falar de outro comediante, eu percebia. Agora assim não faz sentido. Não, a não ser que a voz do Bill Murray fosse a do Herman José. Boa pergunta. Não sei. Aí é que pode estar... não me lembro... É capaz, porque a do Bill Murray não era de certeza. O único comediante que eu sei que o Herman deu voz foi o Jim Carrey nesse grande filme chamado Os Pinguins do Sr. Popper. Ok. Talvez tenhas razão. Agora gostava de ir, se alguém tiver uma cassete ainda à mão. Digam alguma coisa. Não sei, o DVD deve ter a faixa em português também, que estupidez. Mas não deve ter a indicação das vozes no fim, não sei. Mas consegue, deve dar para perceber que este é o Herman. Ou não? Isto é o Herman, não é o Camilo de Oliveira. Mas, por incrível que pareça, já conhecia o nome de Richard Donner, nem que seja na altura pelos Goonies. E pelo Super-Homem. Não, a Goonies, sério? Goonies, não. Super-Homem nunca. Só soube mais tarde. É a primeira vez que. Acho que foi dos primeiros nomes de realizadores que eu fixei. Porque ele tem tipo 500 filmes. Não é? Um realizador pode ter. Ou terá muita sorte em ficar conhecido por um filme. Sim. O Donner tem tipo 5 ou 6, não é? The Omen, Superman, The Goonies, Little Weapon. Sim. E pronto, acho que estamos os 4 mais famosos. Sim. E depois tem aqueles teu não, Scrooge, e tem outro também. Está a faltar aqui algum? O Lady Hawk. Sim, era isso. Ok, então temos 5. Sim, não é tão famoso, não é tão marcante e intemporal, mas é. Mas pronto, não é um filme. Poucos filmes obscuros
Tem. Sim, exatamente. Sim, tem uma carreira, é daquelas coisas. É um homem da indústria do cinema, mas fez coisas incríveis. Não é por isso que E começou na televisão. Sim, Também, não devemos valorizar por isso. E era o último nome, ou seja, se eu olhasse para o guião do Scrooge, que na altura era o regresso do Bill Murray aos ecrãs, Esteve uns anos sem. porque acho que o sucesso dos Ghostbusters foi muito. Foi em demasia. Sim. Mas eu acho que ele aí foi inteligente, sabes? Porque assim, ganhou uns milhões, não é? Foi aproveitar os milhões e depois voltou quando deu jeito. Ele também é um ovni em Hollywood porque não tem agente. E Exatamente. as pessoas ligam-lhe quando e não sabes se ele alguma vez te vai devolver a chamada ou não. Exatamente. E não sei como consegues o número dele, telefonas e. Mas isso epá, eu gosto de uma pessoa assim. Yeah. É diferente, percebes? Porque eu vou-te dizer uma coisa. Tendo trabalhado numa editora de música e trabalhando agora na televisão, é muito chato teres de passar pelos agentes primeiro do que os artistas. Certo. Porque muitas vezes os agentes não estão a falar segundo o que o artista quer, Claro. estão a falar do que é mais conveniente. E também, E talvez. para eles, também tem de haver aí um certo interesse. E eu vou-te dizer, próprio. eu não gosto da Sofia Coppola, mas se não fosse isso, provavelmente se calhar o Bill Murray não teria entrado no filme mais famoso dela, do Lost in Translation. Se não fosse esta. Se não fosse o facto de ele não ter agente, certo, ou no Wes Anderson, porque diriam, não, isso são porque tu vais a ver, ele entrou em comédias sucessos extraordinários, não é? E Certo. depois começa a ir para uma veia mais indie. Acho que nenhum manager ao início iria dizer que isso era uma boa ideia, percebes? E provavelmente iria convencê-lo a não o fazer. Porque ele de facto tem uma carreira singular. O Bill Murray é. O Tom Hanks é parecido também, que não é montes de comédias ao início. Sim, mas ele nunca deixou de entrar em filmes de big budget, de comerciais. não é? Certo, ok, estás assim, sim. O Bill Murray tem esta coisa de conseguir. Pronto, Sim, que começou com o Rushmore. Sim, Certo? Não, gostam quer todos dizer, da mesma. fez a voz do Garfield em 2 filmes, portanto. Não, mas o Rushmore é muito anterior, é dos anos 90. Sim, eu sei, eu estou a dizer. Quando nós estávamos a comparar ao Tom Hanks, tu a dizer que o Tom Hanks nunca deixou de entrar em grandes filmes. E depois eu disse: peraí, mas o Bill Murray também entrou. Também Deu a entrou nos voz. Garfields. Deu a voz. Tá bem. E segundo a lenda é porque achava que era um dos irmãos Coen, o argumentista. Que eu não sei se acredito ou não. Não sei se. Mas se tu fores a ver, mesmo assim ele nunca deixou de ter uma veia mais indie. E é daquelas coisas. Uma daquelas imagens também me vai acompanhar até ao túmulo. É ele no Rushmore. Abre-se o elevador e vês o Bill Murray cheio de cigarros na boca. Lá está, é daquelas coisas que provocam um mini riso instantâneo. Mas falando deste filme, SOS Fantasmas, que eu durante anos achei que era uma sequela ou parecido aos Caça-Fantasmas. Então o marketing cumpriu a sua função. Exatamente. O filme começa logo de uma maneira que eu acho incrível. É tipo uma das melhores críticas à televisão. Já com uma excelente banda sonora que é claramente o Danny Elfman. Sim. Aquele tom tão natalício. Logo aquela crítica bestial à televisão em que estás a ver. A primeira vez que eu vi o filme eu fiquei assim: mais um filme de Natal em que o Pai Natal não sei o quê. E depois This time is back in action. E entra o Lee Majors. Eu saio sempre pela frente. Pá, isso fez-me rir muito. E depois, quando mostram os outros anúncios, há uma sitcom chamada Father Loves Beaver. Que é um spin-off do Leave It to Beaver, ou pelo menos é uma referência, acho eu. Your father is with the beavers today. E o especial do Pai Natal que se chama The Night the Reindeer Died. E depois tudo culmina no anúncio do Cântico de Natal que o Bill Murray diz: não, vamos fazer este. E é tipo só explosões. Não perca a nova versão de Scrooge. Your life will depend on it. Ele é um executivo terrível. A pior parte disso é que tu nunca ficas convencido que ele poderia ter chegado àquele estatuto, porque nunca ninguém ia comprar aquele. Também nunca irias acreditar que 3 fantasmas lhe iam aparecer na vida, não é? É o que se chama um filme, mas Tiago. é diferente. É o que se chama um filme. É diferente. Eu quero chegar a um ponto racional. Eu quero acreditar que esta personagem está aqui e tudo acontece a partir daí. Eu estou com o filme. Agora preciso. Só para dizer que vocês não viram, obviamente, mas o Tiago teve o seu momento de Gustavo Santos, em que primeiro fez um círculo pequenino à frente do microfone, fez um círculo grande por cima e pronto. Na verdade estava a fazer um boneco de neve. Frosty the Obrigado. O Richard Donner era a última pessoa que eu talvez escolheria para realizar este filme. Talvez, obviamente, se me dissessem, ok, na parte técnica, que é um filme que ainda requer alguns efeitos Sim. especiais, eu diria,
o Donner ou o Joe Dante. Sim. Mas depois, no que toca ao guião, que supostamente era uma coisa, ou pelo menos eu suponho, porque só sei que os dois argumentistas, o Mitch Glazer e o Michael O'Donoghue, e depois o próprio Bill Murray, etc., que não ficaram muito satisfeitos Com algumas coisas. com o filme. Nunca soube exatamente o porquê, mas houve uma diferença de visões entre o Donner e o Bill Murray e a equipa dele, entre aspas. Eu estava a imaginar se este filme tivesse sido um bocadinho mais under the radar. E imagino se a Paramount tivesse dado isto em 87 aos irmãos Coen. Seria muito diferente, sim. Não, o Richard Donner, que era claramente que era um Spielberg alumni e que dá um outro toque. Se bem que ele se escapa com algumas piadas que eu não achava que se calhar iam resistir Ao tempo. ao filme e à realização do Richard Donner. Não sei, porque tu nunca pensas no Richard Donner, pensas nele como um bom, sólido realizador, mas um realizador de velha guarda, não é? Apesar dele, a maior parte da carreira dele ter sido feita nos anos 70, 80, whatever, mas ele já vem desde os anos 50, acho eu. E nunca pensaria chegar neste tom e neste tipo de comédia associado ao Donner. Sim, exatamente. Mas há piadas excepcionais no filme. Ainda estou na dúvida se o filme resulta. Ponto final. Tipo, não gostaste muito do Não, filme. eu gostei do filme. Epá, é daquelas coisas. Eu estava à espera de uma comédia histriónica e ficaste com algo mais do que. Não, é daquelas coisas. Eu não estava à espera que me contassem porque é que o Bill Murray chegou lá acima, percebes? Aquilo é uma figura de tipo. Sim, é simbolizar certo. como são muitos diretores de televisão. É claro que é levado a um extremo. Mas o cerne do filme é. Pronto, como é dar uma nova imagem à história que eu acho que é. Eu acho que é a história ex libris do Natal, que é o Cântico de Natal de Charles Dickens. Fiquei bastante satisfeito porque acho que esta é uma das melhores versões dessa história. Oficialmente nem é, porque acho que ele nem é acreditado. Não, no fim diz inspirado em. Diz inspirado. Diz tem lá uma. Eu só li a capa do DVD, a contracapa. E também depois. Pronto, há os marretas de Natal e há muitas que é, versões. surpreendentemente, uma das melhores versões que há. Sim, também é muito gira. E a versão do Mr. Magoo também, não sei porque é que, mas sim. E depois há a do Tio Patinhas também. Que é mesmo aquela história que eu acho que tem aquilo que é o espírito natalício. Ou seja, a maior parte do espírito natalício foi criado pelo Dickens. Esta coisa toda género, não sejas um idiota. Sim, tipo a bondade e tu ainda tens muito da história do Dickens. E eu acho que é um dos papéis mais versáteis do Bill Murray, porque acho que nunca o ouvi tantas vezes assim tão histérico. E fez-me rir, pronto, ele faz-me muito rir. E o Bobcat Goldthwait, claro. Tu gostaste do Bobcat? Adorei. Eu adoro. Eu não sei. Será que eu gostei do Bobcat? Eu nunca sei se gosto do Bobcat ou não, porque ele é tão exagerado, eu sei. É tão exagerado e está basicamente sempre a fazer o mesmo papel. Aqui não tanto, na Academia de Polícia se calhar ainda era mais extremo do que aqui. Eu aqui achei alguma piada e consigo dar-lhe credibilidade, pronto, é só isso. Acho que é um papel muito giro e gosto da progressão da personagem. Sim. Mas sim, é um filme cheio de defeitos, isso eu concordo contigo. Eu acho que há 4 fantasmas neste filme. Acho que os 2 do meio, um deles é o. Não me esqueci do nome dele. É o vocalista dos nem me lembro do nome da banda. O que é? O taxista? Sim, o taxista das New York Dolls. Sim. Eu adoro essa personagem. Juro que não achei graça nem a ele, nem à fantasma da Carol Kane. Acho que não resultam. Acho que aqueles fantasmas. Era aquilo, era o oposto, não é? Uma mulher tão fofinha que depois dá pontapés nos tomates. Mas aí não percebi. Ficou perdido em mim.
a comédia nesses dois fantasmas. Gostei muito do primeiro, Sim. do chefe dele, e achei visualmente e conceptualmente espetacular o último ser basicamente um monte de almas e monitores de televisão. Exatamente. Que aponta o Bill Murray para o seu destino. Mas sabes que o primeiro fantasma é um bocado o que o Bill Murray diz: eu não te dava mais do que 3 anos. Porque se ele tivesse 7 anos não estava assim tão bem. É que eu acho que fica muito giro eles terem reinventado os fantasmas desta maneira, porque é também, lá está, é pegar na história de sempre, e tu, pelo início do filme e pelo próprio título do filme em si, já sabes a que é que vais, não é? Certo, eles E mesmo vão subverter os elementos clássicos do Dickens. Há uma parte genial em que ele está lá com a chefe de guarda-roupa para o programa. Sim. Ele está claramente com uma miúda que mostra demasiado. Sim. E diz: I cannot show this dress. Why not? Because you can see your nipples. Charles Dickens will want to see your nipples. I want to see your nipples. These guys want to see your nipples. Are desperately trying to see your nipples. Exatamente. Can you see your nipples? No. And these guys are really looking. E depois, qual é para ti o maior ensinamento deste filme? Mas em que sentido? Nunca faças chorar a Karen Allen, porque não é bonito. Ela não merece, coitadinha. Mas foi esse o teu maior ensinamento? Ela era muito bonita, não é? Agora tinha um toque de classe e requinte que não é costume. Mas era lindíssima. Dava-lhe um beijinho na bochecha. Mesmo hoje em dia ela está muito bem. Poxa, que me dá. Ficam aquelas paixonetas cinematográficas, e a Karen Allen é mais do que uma paixoneta. Corpos Escaldantes 2. E ela também faz de namorada idealista, e eu também gostei muito da personagem dela, sabes? Lá está, é daquelas coisas. Há filmes que se calhar esperas um bocadinho mais em termos de. Mas por aquilo que o filme prevê que vai ser, acho que dá um resultado bastante giro. Mas não há. É difícil de criticar este filme porque acho que tem um efeito muito imediato, porque para já está a lidar com elementos já conhecidos do público. Sim. E depois o verdadeiro ponto em que tu formas uma opinião sobre o filme é: ok, eu já conheço isto e o filme vai mudar estes elementos, e é só como é que o filme muda, isso é engraçado ou não. Isso é muito subjetivo e é difícil de Sim. E o filme também tu vês o filme e ou te rires ou não te vais rir, e não há muito mais para onde possas pegar. Sim. Em certa medida é um bocado um filme que é um manto de retalhos, porque era para agradar a toda a gente. Mas acho que no fim o resultado pelo menos satisfaz-me bastante. Mas é incrível a recepção, como o filme tem vindo a ser reavaliado, e que agora tem uma relação com o público completamente diferente da que teve na altura. Para o bem ou para o mal? Não, para o bem, que agora é relembrado como se fosse um grande filme de Natal, e está sempre nas grandes listas de filmes natalícios, e que na altura foi, não é, achincalhado pela crítica, e foi, por acaso até foi um bom sucesso de bilheteira, mas não teve aquela recepção calorosa que qualquer filme está à espera, certo? Não é por este ter sido não é por este ter, quer dizer, comparado hoje em dia, que os filmes estão uma semana em sala, se calhar. Por acaso sabes que eu estava a ler, e já acabei, agora para falar em filmes que não foram recebidos bem pela crítica, e acho que por acaso, e corrijo-me se eu estiver errado, acho que não é o caso deste, que ainda não teve a mesma. Estás a falar da Fogueira das Vaidades? Exatamente. Não sei, foi um filme que sinceramente. teve que a Warner Brothers também na altura, aquilo eles era suposto ser a galinha dourada da Warner Brothers daquela temporada, e o filme, em vez de abrir com 8 milhões ou 7, abriu com 3 e foi considerado um flop. Se bem que o Havana ainda foi um flop maior, mas toda a gente já estava com a mira neste filme. Sim. Porque era um excesso tão grande. Lá está, o excesso é o Devil's Candy, é daí o nome do livro. E o filme também ficou tipo 4 semanas em sala, foi tipo um mês ou poucos meses antes deles terem substituído aquilo
Estamos a falar em Bill Murray, Saturday Night Live, por um filme horrível do Dan Aykroyd, que é o Nothing But Trouble. Não sei se já ouviste falar. Não, e não quero. Ok. Eu do Dan Aykroyd só gosto do Blues Brothers. Ok. North, então, e do North, o Puto Maravilha. E do Trading Places. Também é com ele, pois é. Já viste o Spies Like Us? Não tenho grande. John Landis, Chevy Chase, Dan Aykroyd. Depois de ter visto o Into the Night, nem sempre quero ver um filme como esse, percebes? Ok, eu compreendo. Claramente não funciona. Claramente. Se calhar é por causa de também ter uma banda sonora do Ira Newborn, acho eu. Não, encontramos aqui o problema. Eu acho que é mais presente no Planes, Trains and Automobiles. Nunca posso dizer, eu quero só dizer uma parte, mas depois continuo. Não consegues resistir. Não consigo resistir. Corpos Escaldantes 3. Agora com chocolate preto. Qual é que é. Ou então, pergunta ainda melhor. Tu olhas para o Scrooge e metes o filme num puzzle gigante que são adaptações do Christmas Carol do Charles Dickens. Onde é que o filme está em relação aos outros? Ou não sei. Ou quantas adaptações é que já... Ainda não vi o clássico. Qual deles? Não, foi um filme dos anos 50. Mesmo a adaptação. Sim. Eu vi, a maior parte foi animações. Ok. Há animações mazinhas do. Há muitas animações e eu vi algumas. Não sei, eu acho que para mim este pelo menos é o filme que agora mais me diz dessa história. Eu gosto dessas reinvenções quando conseguem pôr alguma coisa nova. Chegaste a ver o do Jim Carrey, do Robert Zemeckis? Vi. Eu acho que é a adaptação mais fiel, porque eu li o livro pouco tempo depois e a linguagem é a mesma. Mas aquela animação eu não consigo. Aquilo é muito mau. É muito mau em que sentido? Porque é demasiado realista? Não, a questão é que aquilo não me parece realista. Ou porque quer ser realista, mas não o consegue ser. É isso. É como o Polar Express. E estás a perguntar, mas porquê é que eles querem ser tão realistas se isto é um filme de animação? Pois, isso é um filme. O que resulta melhor no Beowulf. Porque é um filme não vi. Místico, não? Sim, mais místico e mais. Não é colado à realidade, mas são temas mais adultos e dá mais liberdade para o filme ser mais realista. Sim. Porque quer ser mais intenso e não tão fantasioso nem lírico. E a animação ajuda para isso, sim. Também na altura houve uma grande. Desculpa, não, diz. Na altura, rapaz de 13 anos como era eu, havia a grande controvérsia de será que a Angelina está mesmo em pelota no filme ou não? Angelina Jolie. Em que filme? No Beowulf. Que ela sai da água. E esse é que era um bom presente. Olha, esse grande filme da Angelina Jolie é o Salto. Esse grande filme que eu fui ver com um amigo ao cinema e às tantas estava todos os personagens estavam-se a revelar maus e no fim fica um tipo que estava com ela. Pronto, agora também vai este, não? Foram todos, só falta este. É vendido num pack da Sony com o Paprika. Tudo a ver. Por acaso vi o Paprika há pouco tempo e gostei. Ok. Gostei, super mindfuck, mas gostei. Uma coisa que eu achei piada é a razão que eles dão para ele ter ido parar à televisão. Ou seja, a situação familiar um bocado dramática. Sim, tipo, eu no início achava que os dois pais, o pai e a mãe, eram igualmente maus pais, mas depois no fim a mãe sai, boa noite, querido, não sei o que, Feliz Natal. Fiquei, tá bem. O pai que é o irmão dele. Sim. Compra vitela, que é para tu comeres. Mas é que o filme tem os 4 irmãos. Sim. Sim, exatamente. E depois, logo imediatamente depois disso, o fantasma do Natal passado está-lhe a dizer: tu não tens memórias de infância, não fizeste mais nada, não sei ver televisão. Ele: sim, um dia estava no meio de um prado colorido e não sei o quê. Não, isso foi no episódio da Casa na Pradaria. Eu achei bem piada isso. Eu gostava de saber, ou tenho curiosidade em saber, por causa do método do Bill Murray, de haver muita improvisação. Sim. Qual é que é a porcentagem que está aqui que é do guião e qual é que é tipo a porcentagem que está aqui que é do Bill Murray? Todos os gritos. Se bem que ele disse que o Richard Donner é que lhe pedia para ele fazer as coisas a sério? Louder and louder and louder e ele a dizer I think he was deaf. Mas eu acho que isso resulta e depois, como já vamos numa hora e 5, quase, não, 1 hora e 3, 4,
o outro pormenor também, que era uma coisa que eu já tinha pensado várias vezes e que não me lembrava da primeira vez que vi o filme, que é os mendigos associarem o Bill Murray ao Richard Burton. E eu, sim, isto faz todo o sentido. Porque ele é muito parecido, muito parecido com o Richard Burton. E tem lá um Burton. grande ator, o Michael Pollard. E outro, Robert Mitchum. E o Robert Mitchum, sim, estava a dizer no grupo de mendigos. Sim. E aquela parte bestial em que o Robert Mitchum diz: temos de fazer filmes para cães, temos de fazer programas para cães e para gatos, e depois logo a seguir, muito depois, estás a ver o ratinho no especial Sim, e os sim, dois sim. gatos colados à televisão. Estás a ver como eu tinha razão. E Essa parte dele querer agrafar o corninho. os corninhos nos gatos é delicioso, que é uma imagem tão gráfica e visual e que tu quase que resumes a personagem dele logo, só com essa linha de algo que é tipo a perseguição pela perfeição televisiva e das audiências à custa de um ser tão pequenino e inocente como um ratinho que se leva ali com um agravo só para aquele momento de prazer e de vitória. É perfeito, ficas logo com a personagem toda. Ele é que é isto, que é este monstro que anda aqui, que cola. Sim, mas por outro lado percebo ratinhos. Por outro lado percebo que o filme tenha muitas incongruências. Sim, eu sou o primeiro a admitir. Por exemplo, quando estás no passado e ele está a fazer do cãozinho do programa e só porque não se entenderam por causa daquele jantar é aquela decide acabar com... É muito fácil. Sim, não é? é um bocadinho. Sim, isso admito. E este filme, por um lado, o Groundhog Day é depois, não é? É depois. Mas isso parece tipo a primeira parte do Groundhog Day com outra... É tipo um universo cinemático do Bill Murray a fazer de personagens más que se redimem. Esta é a primeira. Se bem que o Groundhog Day seja um clássico absoluto. E o melhor filme do Harold Ramis. Sim, é incrível como neste episódio. Não, é os meus duplos, a minha mulher e eu. Ainda não vi, não sei se é. Não, é o Year One. Pois é, dele. Não querem estar a achincalhar. É engraçado como conseguimos encontrar muito. É tipo um. Lá está. Falámos no Kevin Bacon, é tipo um 7 Degrees of Kevin Bacon, mas com a comédia, o mundo da comédia dos anos 80. Não é? Ok, o Ramis fez isto, que foi escrito pelo John Hughes. O John Hughes fez isto, que teve o Kevin Bacon. O Kevin Bacon entrou ali, depois também tem o Bill Murray. Não sei se por acaso não sei se o Kevin Bacon e o Bill Murray uma vez partilharam. Fizeram um especial dos batanetes. Okay. O Kevin Bacon era a Inês Castelo Branco. Vá lá, é parecido. Com esforço vais lá. Sim. Pronto, acho que como já estamos muito avançados no programa, avanço para mim, a não ser que tenhas mais algum tópico que queiras falar, eu avanço para o último tema que eu queria falar, que é o final. Ou a descida dramática ou melancólica tearjerker do final. Que lá está, tem exatamente o mesmo problema do que desperta a separação entre ele e a Karen Allen. Acho que é muito súbito e tu notas... Súbito no sentido em que tu notas tipo o Robert Mitchum e a mulher a mudarem de perspectiva do nada. Sim. Não é? Numa cena tão ok, isto vai ser despedido, e depois no outro tipo o espírito não, natalício. mas isso é porque a mulher, tu percebes que a mulher está a dizer não, olha, está a giro. Eu sei que ela está a dizer isso, mas não compra essa ideia. Mas a mim parece-me é que quando ele desperta para a realidade outra vez e está o Bobcat atrás dele de espingarda, que ele só está a ser bonzinho porque tem medo de morrer sozinho. Ok. Não é uma coisa. Mas acho que só gradualmente ao longo dessa cena, quando no fim ele tem um discurso que eu acho que é muito bonito e me sensibilizou um bocado, bem falaste nisso. que é um discurso bem natalício, é que se percebe que aquilo é mesmo espontâneo. Mas isso não é tipo um motivo comum do conto do Dickens, em que ele vê que está morto e depois porque não quer morrer sozinho sem ninguém estar lá e chorar a morte dele, que é por isso que ele muda. Não, no conto do Dickens percebes que houve mesmo uma mudança porque olha, é como neste filme, eu lembro perfeitamente que no conto do Dickens que bastou o fantasma do Natal presente para ele perceber, ok, há aqui qualquer coisa que está mal. Mas depois vem o fantasma do futuro e diz-lhe, e ele aí reflete um bocado a dizer, o que é que eu estou a fazer, qual é o meu papel aqui, eu estou a ser mau para as pessoas, porquê? É mesmo uma mudança de atitude que é perceptível. Também temos de perceber que há uma história do século XIX, no século XIX, feita para... O Dickens era um escritor muito popular na altura, e tinha uma linguagem diferente da que nós falamos hoje, mas dá para perceber isso. Além disso, já agora, há pouco tempo acabei de ler um livro do Dickens que gostei muito, Tempos Difíceis. Pronto, recomendo só isso. Eu gostava que houvesse
um Charles Dickens challenge. Tipo, houvesse um sketch em que fosse Ei, o Charles manos, Dickens a tentar É o Sam da Kid. É o Sam da Talvez, Dickens. É uma... boa. E o pessoal, o Natal é uma época. Não sei a fazer rap. E é isto. Um saludo ao Sam da Kid, que Esse grande. tem jeito para palavras. Tem. Quer dizer, tem jeito para palavras no papel, depois quando ele fala às vezes é Não, só eu- yeah, on the street, yeah. Mas eu gosto muito dele. Quando ele fala mesmo, quando está a dar entrevistas. Sim, mas pronto, não se deve julgar o homem pelo quem é. É como ele de facto. Os deuses da ironia atacaram-te agora. Mas de facto ele deve ser. Pá, o hip hop hoje em dia domina, não é? E eu não pensei que ia fazer este episódio a falar de Sam da Kid. Mas é de facto um daqueles que se destaca por ter um dom para as palavras que. Diz que não lê muitos livros, dentro mas do pouco que sei do hip hop português, vou concordar contigo. eu infelizmente quando trabalhei em música tive de ouvir muito hip hop e em certos casos, eu não vou dizer nomes obviamente, em certos casos preferia que me dessem com o machado na cabeça. Ok. Mas, e ainda muitos hoje que ainda vou descobrindo sem querer no YouTube também têm essa sensação. Mas o Sam daqui de facto é um senhor. Então acabámos aqui com o nosso momento Scrooge. Pá! Amar! E vai amanhã o Sam daqui de mano, sou o fantasma do Natal passado, parece um assado. Ei, Sam, essa Não te piada. dou um reboçado. Não, mas ei, Sam, essa rima está bué da má. E depois ele tirava a máscara. Eu sou o peruca. E eu, não! E pronto. Isto foi bom para dizer que eu gosto do peruca, não é? Gosto muito, adoro. Ele está cheio de guita. Não faz mal, vamos dizer mal. Por isso é que eu na parte final de todos os episódios já não falo. Deixas-me só porque enterrar-me. empurro tudo para ti. E depois só digo: queres dizer boa noite? Não, já disseste tudo. Eu falo demais, peço desculpa. Imperdoável isso num podcast. Como te atreves? Quando chegamos a 1h10, acho que é um bocadinho. Ainda tenho, Quer dizer, tu fazes podcast de 3 horas, portanto. E agora fui esfaqueado verbalmente. Não, as pessoas ouvem. Para aquelas que eu pago não conta. Portanto, há bocado fui a um mendigo e toma lá um iPod e o Betamax. E, tipo, não, mas é um podcast muito fixe porque é feito para num nível muito mais complexo do que o nosso, obviamente. Eu acho que o Betamax é mais complexo porque vocês vão mesmo ao fundo dos filmes. Nós aqui fazemos uma abordagem um bocadinho mais descontraída. Pronto. Não diz isso. Eu agradeço o elogio. Flintstones, meet the Flintstones. Steve Martin canta aquela música e nem sabe o que é. Mas por ser tão descontraído, eu às vezes, em vez de estar a fazer uma voz mais colocada Sim. e mais radiofónica, estou tipo a falar assim, tipo em palavras. Mas é fixe, não há problema. Não há problema, man. Mas se algum senhor das rádios for ouvir isto, é para que esta porcaria. Isto é pior que os youtubers. Podemos meter legendas aqui, se for preciso. Áudio, fazemos um comentário áudio. Nós fazemos um comentário. E depois um comentário áudio ao comentário áudio. E depois há tipo, vai haver uma edição faixa de 100. Sim, uma edição especialíssima com 100 CDs em Steelbook. Isto agora é um bocado. Ninguém vai perceber. As 2 ou 3 pessoas que em grupos na net de cinema em Portugal acho que vão perceber isso. Bom, alguma coisa a dizer mais? Acho que já perdemos muitos ouvintes. Tínhamos 10, vamos passar a 3. Cada episódio, o objetivo é perder ouvintes de alguma maneira. Nós temos aqui basicamente Nós queremos que o público português temos o tirolês, mas ao contrário, não é? Aquele montanhista. Sim, do preço certo. Grande Fernando Mendes. Isso ainda existe? Não sei, sabes que de cada vez que apanho o meu pai em casa a ver o preço certo, já não vi esse jogo. Esse era o meu preferido. Saudades desse jogo. Porque ele depois caía no fim. Sim, não é? Se não acertasses no preço, o tirolês ia para o hospital. E pronto, olhem, se calhar boas festas, Feliz Natal. Hoje é dia 24 de dezembro, provavelmente não vão estar a ouvir isto. Vão estar a ouvir numa altura mais apropriada. Exatamente. Por favor, não ouçam isto com a família. Vejam clássicos de Natal. Mas se as duas opções forem ouvir isto ou
ver o Sozinho em Casa 4, venham ouvir. Sozinho em Casa 4 é muito mau. Há lá transições de montagem que foram feitas no Movie Maker. Acho que não estou a gozar. Tipo, eu lembro-me. Eu lembro-me de andar à caça de Sozinho em Casa 4 porque não sabia que havia uma sequela. Só sabia que ia até ao terceiro. Aqui ainda tinha o selo do John Hughes. Mas depois o 4. Tipo, existe um 4. E há o 5. Sim, eu sei, mas pronto, isso aí já. Esse tem o Malcolm McDowell, portanto. E o 6º vai ser inclusivo. Mas vai. Não sei, vai ser uma asiática, o pai é negro e pronto. E ela é lésbica também. É para dar aquele toque sexual. E entanto aparecem uns ladrões lá em casa. Ligeiramente sozinho em casa. Que é tipo um filme sobre a supremacia da mulher. Não, é só uma comédia da treta. Eu tinha o 3º. A minha mãe houve uma altura que ia muitas vezes à Alemanha em trabalho e uma vez trouxe para a minha irmã 2 cassetes de filmes em alemão. Eu vi, ela recebeu Sozinha em Casa 3, eu recebi A Bug's Life. Que nada mal, ficaste com o melhor filme. Sim, mas em alemão chama-se Das großen Graben. E eu durante muitos anos achava dizia Das großen Graben. Olha, eu gosto muito dos filmes da Pixar, do Toy Story, do Monsters Inc. e do Das großen Graben. E apareceu o Arnold Schwarzenegger atrás de mim. You call me, bitch. Pronto, boas festas, Feliz Natal. Para a semana estamos cá outra vez para um especial de fim de ano. Nós vamos passar o Natal fechados neste estúdio de rádio à espera de começar o próximo episódio. Está aqui o Bruno, tá. Vai ser um episódio ainda mais avacalhado do que este, não é? Ainda vamos ver o que é que vamos fazer, não sabemos bem. Vamos trazer o miúdo para servir de árvore como o Scrooge, que é o miúdo. Esse grande momento. É o Tiny Tim. O miúdo já tem problemas, não é? Vamos fazê-lo de árvore de Natal. Ele claramente a chorar e a mãe quase a rir-se. Este miúdo é mesmo estúpido, pá. Mas depois, andei no médico e não dá para pagar e tal. Mas pronto. Está feito? Está feito. Então vá. Até para a semana, boas festas, muitas prendinhas, muitos doces. Cuidado com a obesidade. É má, segundo dizem. Amanhã pode ser boa. E não se esqueçam de ver o Deck the Halls com o Danny DeVito e o Matthew Broderick. O Christmas with the Cranks com o Tim Allen e a Jamie Lee Curtis. Ou se quiser uma proposta completamente diferente, vejam as recordações da Casa Amarela. Esse grande filme de natalício. Ou ainda 9 semanas e meia. Bolas. Sabes que o Ricky Gervais tem uma grande piada sobre a lista de Schindler, que ele um dia, a primeira vez que viu, estava bêbado, chegou a um videoclube e pegou no filme a achar que era pornografia. E depois chegou a casa e disse que só usou 2 lenços e foi na cena do chuveiro. É muito má. Então pronto, olhem, vamos andando, não é? Adiós. Pronto, então vá. Tchau, tchau, adeus. Escolhe tu, quem quer que escolha. Eles falam de filmes. Tu escolhe tu. Escolhe tu.